Com ginástica e tudo. Então, houve uma alma caridosa que já fez mais uma obra de misericórdia, que é ajudar um senhor padre, que neste caso fui eu, que mandou 2 chocolatinhos. Muito obrigado, muito obrigado. Ajudar um padre é salvar muitas almas, porque os padres depois ajudam. Portanto, quem quiser trazer mais... Enfim, se o padre tenha juízo. Então, agora perguntas e respostas. Tenho aqui várias. Vamos ver onde é que conseguimos chegar. E se eu acabar com estas, e pergunto-vos a vocês diretamente. Então, primeira pergunta. O casamento é indissolúvel? Pergunta. Depois de terminar a relação conjugal através do divórcio, posso entrar noutra relação? Pergunta. Estarei em pecado? Pronto. Então, eu já respondi muitas vezes, e nesta pregação antes, se uma pessoa estivesse em casa e não tivesse ninguém a quem perguntar, o que é que fazia? Bíblia e catecismo. Está lá tudo bem explicadinho. Para quem tem um bocadinho mais de preguiça, eu fiz um site, não fiz eu, mas foi por minha, digamos assim, iniciativa, um site na internet que é catecismo.net, tá, o Catecismo da Igreja Católica. Qual é a vantagem desse site? É que tem um motor de busca muito bem feito. Então a gente põe a palavra divórcio, casamento, faz enter e aparecem todos os números do catecismo que falam disso. E depois também tem um índice de temas, vai por temas, e também tem um índice para as leituras de cada domingo. Por exemplo, primeiro domingo do Advento, ano A, se eu carregar no primeiro domingo do Advento, dá os números do catecismo que estão relacionados com as leituras que lemos hoje na Bíblia, na missa. Pronto, só para saberem. E também tem uma aplicação para os telemóveis Android. Está para sair para o iPhone, mas nunca mais sai. Porque o rapaz que me ajuda é voluntário, é brasileiro, faz isto também por amor à salvação das almas. E agora, depois do Covid, aumentou o trabalho dele, porque está toda a gente a querer fazer coisas na internet, ele nunca mais teve tempo para ajudar no catecismo. Mas pronto, há de conseguir. Então, o casamento é indissolúvel? É. Quem é que ensinou isto? Jesus de Nazaré. Aonde? O Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus. O ensinamento de Jesus sobre o matrimónio é claríssimo, não precisa de grandes... A mulher que deixar o marido e casar com outro comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outra comete adultério. Comentário de São Pedro. Se essa é a condição do homem, o melhor é não se casar. Ou seja, será que os apóstolos perceberam o que é que Jesus queria dizer? Perceberam. Pronto, portanto, o matrimónio, o que é que a Igreja ensina? O que é que vocês vão encontrar no catecismo? O matrimónio rato e consumado, ratificado no sentido consenso válido e depois consumado através do ato conjugal, é entre 2 batizados, portanto, todas estas palavras são importantes. O matrimónio rato e consumado entre 2 batizados é absolutamente indissolúvel. Ou seja, só com a morte. Pronto, agora, podem acontecer coisas que tornam o matrimónio inválido. Começar logo pelo consenso. Estão à frente do altar, queres casar? Sim, aceito. E há qualquer coisa que vicia esse consenso. E por isso há cá os processos de nulidade. Não é anulamento. Anulamento é, há casamento e depois eu tento desfazer. Isso não é possível. Como eu dizia, entre 2 batizados, rato e consumado. Se for entre não batizados, já é um bocadinho diferente. Se for não consumado, já é um bocadinho diferente. Tudo isso está no Código de Direito Canónico, no Catecismo. Podem ir ver, mas eu não queria fazer daqui uma aula de, digamos assim, de todos estes casos, que podem ser muitos. Agora, vou responder ao caso mais comum, que é este. Portanto, 2 batizados. Há muitos casamentos nulos, Sr. Padre? Não sei, mas eu diria que há bastantes, porque para ser válido o casamento, o consentimento, uma pessoa tem que ter um mínimo de noção do que é o casamento, o que é que implica o casamento, e querer, e ser livre. E, portanto, aqui põem-se várias questões no mundo em que vivemos hoje. Às vezes as pessoas não têm muito noção do que é o casamento.
do que é que implica o casamento. E depois, às vezes, não têm muita maturidade para assumir. Não é? Enfim, portanto, e depois, às vezes, há aqui coisas mais de outros interesses, digamos assim, não é? Às vezes uma pessoa casa por interesse, ou há ali outras coisas que podem tornar inválida o casamento, não é? Ou não quer ser fiel, ou não quer ter filhos. Isso torna inválido, torna nulo o casamento. Portanto, isto é importante. Não é? Depois, dizia aqui, depois de terminar a relação conjugal através do divórcio, quer dizer, o divórcio é uma questão civil. O divórcio, no fundo, aos olhos de Deus, não existe. Não é? E, portanto, uma pessoa pode civilmente divorciar-se, mas aos olhos de Deus o vínculo, o que nós chamamos o vínculo matrimonial, continua a existir. O vínculo não é o amor. O amor e a liberdade dão origem ao vínculo. O vínculo é a ligação que fica. Ou seja, eu sou desta e esta é minha. O vínculo subsiste mesmo que acabe o amor. Mas eu já não gosto dela. Pois, mas ela é a tua mulher e ele é o teu marido. E, portanto, isso significa que não está disponível. Eu tenho um namorado. Não podes, porque uma mulher casada não pode ter um namorado. Não é? Se quiser ir para o céu. Não é? Portanto, a questão é sempre, estamos a falar para católicos na perspectiva da vida eterna. Quem quer ser santo, agradar a Deus, é dizer, Sr. Padre, mas a minha mulher fugiu com não sei. Não é? E agora? E o que é que eu faço à minha vida? Rezas por ela, ela é a tua mulher, Deus conta contigo para a salvar e não desistas, vamos rezar, vamos pedir a Deus. Há tantos casos, graças a Deus, em que as coisas se recompõem, isso acontece bastante, graças a Deus. E depois no fim, quer dizer, é como tudo, às vezes a cruz bate à porta da maneira que a gente menos espera. E um cristão sabe levar a cruz com os olhos de Jesus, ou seja, não é só, agora tenho que aguentar isto, não é? Deus quer que, no fundo, eu abrace esta cruz e que isto serve de alguma maneira, uma maneira às vezes misteriosa aos nossos olhos, para a santificação da minha alma e para a salvação do mundo. Não é fácil, não. Mas eu sou um homem novo e etc. Não é fácil, não. Mas é possível. É possível. É possível, meu irmão, mas eu tenho 27 anos. É possível, com a graça de Deus. Eu não disse que era fácil, mas é possível. Hoje em dia o mundo convenceu as pessoas de que é impossível viver sem sexo. É mentira. É possível. Então não é. Não é? Mas o mundo vende esta cassete, é tipo disco riscado. Não sei o que, os padres têm que casar, A gente quer que as pessoas se separem, o mundo quer que as pessoas se separem e quer que os padres se casem. Hoje em dia o divórcio é tão fácil. Eu tenho um amigo meu que casou com uma brasileira, uma senhora brasileira. E ela agora quer viver com o marido. Cá não conseguem o visto, já estão há mais de um ano casados e não conseguem, porque o Estado não acredita no matrimónio. Não é? Se ela tivesse um emprego, ela já tinha visto de residência, mas como só está casada, não consegue. Isto é o ponto a que as coisas chegaram. Há um padre amigo meu lá de Lisboa que dizia: o melhor é a gente casar-se com a empregada de casa e contratar a mulher. Porque é mais difícil despedir a mulher do que divorciar-se com a empregada. Mas isto é triste, a gente ri-se com isto tudo, mas onde chegou o mundo? Quer dizer, não vale nada. Aos olhos do mundo, o matrimónio não vale nada. Portanto, o divórcio civil não muda nada aos olhos de Deus. Não é? E por isso é preciso cuidado, como eu digo, uma pessoa, eu estou divorciado. Não, no fundo, estou casado. Até na maneira de falar, é melhor a gente dizer, está casado. Eu tenho amigos meus que a mulher foi-se embora, ou o marido foi-se embora, tenho dois tipos, mas eles continuam a usar a aliança, estão sozinhos, a usar a aliança e pronto, ia dizer, eu sou casado. Mas a sua mulher onde é que para? Olha, infelizmente,
não está muito bem agora, mas pronto. E o mais bonito é que eles não falam mal nem do marido nem da esposa. É muito bonito ver, não deixam falar. Embora tivessem muitos motivos, não é? Mas é muito bonito ver como este amor é forte, não é? E isto é o que Deus quer. Não é? Portanto, é fácil, hoje em dia, a gente tem 1000 amigos e colegas de trabalho a dar maus conselhos. Ele não te merece, tens que partir para outra e tal. Pronto, mas isso são maus conselhos, não é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem quiser ir para o céu e ser santo, lutar sempre pelo seu matrimónio, se for abandonado, se não sei o quê, rezar pelo cônjuge, se as coisas se endireitarem, Deus seja louvado, se não se endireitarem, carregar com amor a cruz. Se enviuvar, a mulher morreu, aí pode casar outra vez, pode. E depois há, como eu dizia no início, os casos em que o matrimónio não é válido. Mas posso fazer o processo para ver? Posso fazer. Mas o que normalmente eu sugiro às pessoas é, primeiro, falar com um padre que tenha alguns conhecimentos em direito canónico, para ver se o processo tem algumas pernas para andar. Não vale a pena pôr o processo só porque sim. Porque se o casamento é válido, é válido. Não é? Agora, há alguns casos, e as pessoas normalmente não sabem distinguir isto, há alguns casos em que a Igreja permite, por graves motivos, a chamada separação do leito conjugal. Ou seja, duas pessoas validamente casadas, dois batizados validamente casados, não estarem obrigados a viver juntos. A Igreja pode permitir isso? Pode. Por graves motivos. Não é? O que são graves motivos? Adultério, a violência. Como é mais ou menos evidente, são coisas que não é possível a gente viver não é? Com violência ou com adultério. Ele tem outras mulheres, isto não dá, não é? Como é óbvio, não é? E aí continuam casados, mas deixam de estar obrigados a viver na mesma casa, a viver juntos, vida de matrimonial. Pronto, mas isso são casos excepcionais, não é? E não tem nada a ver com, o seu padre, ela cozinha mal. É paciência. Compra uma bimbi. Não sei. Enfim. Segunda pergunta. Portanto, se uma pessoa depois, tanto casado, separado, se tem uma namorada ou um companheiro, obviamente que peca, não é? Como é lógico. Se eu rezo, frequento os sacramentos, porque será que me caem em cima maldições, invejas, ciúmes? Que hei de fazer? O que é pecado grave? Já são duas perguntas diferentes. O que é pecado mortal? Dê exemplos, por favor, para melhor compreensão. Ok. Pronto, vou tentar, mas são boas perguntas. Então, se eu rezo, frequento os sacramentos, porquê é que apanho na cabeça? Essa é uma pergunta boa que já no Antigo Testamento o nosso amigo e irmão Jó punha. Não é? Eu faço nada, não faço mal a ninguém, não é? Porque é que o justo sofre? Não é? E até em alguns salmos, até há aquela tentação do salmista que está a rezar, Senhor, eu quase que tive inveja dos que seguem no mau caminho, porque eles não vão à missa, não rezam, e a vida deles é fácil, um Jeep BMW, férias no Algarve, para quê? Tanto esforço, não é? A vida cristã, Jesus nunca prometeu, voltamos sempre à mesma questão, à Bíblia, Jesus nunca prometeu aos seus discípulos uma vida cómoda e tranquila. Pelo contrário, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se me odiaram a mim, odiarão a vós. Agora temos estado a ler os textos, digamos assim, da escatologia, dos fins dos tempos, etc. E Jesus fala, né? E depois sereis perseguidos e tal, e será, alegrai-vos e exultai. Portanto, Jesus não fala de que um cristão vai ter uma vida cor-de-rosa, tranquila, vai ser ótimo e depois vai para o céu. Não. No fundo, a vida cristã, se nós pensarmos com atenção, se meditarmos, acaba por ser Jesus dar-nos a graça de experimentar, de viver a vida dele. E os mistérios da vida de Jesus que contemplamos no Santo Rosário são mistérios gozosos, de alegria,
luminosos, mas também dolorosos. Pois. Não é? E nós essa parte, não me fale nisso. Não é? Nós gostávamos de uma espécie de um atalho para o céu, saltar dos mistérios luminosos, como a gente vê, não é? Nas Olimpíadas, aqueles trampolins, e aterrar no céu já. Não há. Saltar por cima dos dolorosos. Não dá. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua... Todos os... Epá, que má notícia, Sr. Padre. Portanto, é bom a gente pensar bem, no fundo, nisto tudo, não é? O que é que significa seguir Jesus? Significa tomar a cruz de cada dia, que às vezes é chatices, é maldições, vem de 1001 maneiras. Mas vale a pena, vale muito a pena. Porquê? Porque o prémio é o céu. E depois agora vou-vos contar um segredo. Quem não segue Jesus também sofre. E ainda sofre mais, porque não tem sentido para o sofrimento e não tem paz no coração. Portanto, o cristão é o que, no fundo, passa melhor este vale de lágrimas. Nós dizemos na Salve Rainha. É um vale de lágrimas. Mesmo para, mas é milionário. Sofre. Mas tem não sei quantos BMWs e apartamentos. Sofre. Basta uma doença sem cura e tem chatices iguais às tuas. Os padres confessam e a gente confessa todo o tipo de pessoas, não é? Pobrezinhos, mais ricos, é sempre igual. Não tem nada, é indiferente. Pode ter 3 aviões, é igual. Tem os mesmos problemas, as mesmas chatices. Aliás, ter muitas coisas dá mais dores de cabeça, dá mais preocupações. Vamos roubar, vamos não sei o quê, vai-me enganar. O advogado quer não sei o quê. Ser pobre é um alívio. É verdade, quer dizer, pode parecer uma loucura, mas é mais verdade. Olha, é um descanso, quer dizer, se perguntarmos em um franciscano, não sei o quê, pronto, ele não tem que se preocupar com nada. Ele não sabe o que é o IMI, não sabe. Viva louvar a Deus, não é? Portanto, a cruz faz parte da vida, desta vida. Há muitas pessoas que se escandalizam, mas porquê? Se Deus é bom, porquê é que permite tudo isto? É uma grande pergunta, eu já respondi muitas vezes. A boa notícia é, Deus é bom, Deus não quer o mal, Deus permite o mal, e o mal tem os dias contados. E Deus mandou o seu Filho para destruir o mal. Morreu e ressuscitou. Portanto, a vitória é certa. Mas nós ainda estamos nesta fase intermédia em que o ponto final definitivo no mal ainda não está posto. Então, já temos a graça de Deus, Deus já derramou sobre nós o Espírito Santo, mas ainda geme as dores de parto, à espera da pátria. A pátria é o céu. Portanto, enquanto não chegarmos ao céu, isto não vai estar tudo bem. Vamos ter dores de cabeça, temos que ir ao dentista, pagar o IMI. No céu não há IMI, não há dentista, não há prisões, nem advogados, nem PIN no multibanco. É uma maravilha. É o céu. Pronto. O que é o pecado mortal? E depois a seguir também o que é o pecado grave, ou antes, o que é o pecado grave. Pecado grave e pecado mortal são sinónimos? Basicamente sim. Mas se nós formos definir com mais cuidado, não é bem assim. Então, para haver um pecado mortal, a palavra mortal significa que mata. Mata o quê? Mata a vida de Deus na nossa alma. Mata a graça, se nós quisermos. A presença do Espírito Santo. Nós ficamos separados de Deus. Quando a gente faz um pecado mortal, a nossa alma separa-se de Deus. É um estado de desgraça, de sem graça. Sem graça também se pode. Mas pronto. E é a coisa mais dramática que pode acontecer na nossa vida. Porque pelo pecado mortal e pelo perder a graça de Deus, perdemos o maior dos bens, que é a presença de Deus em nós, que é o céu.
É a pior coisa que nos pode acontecer, é perder o céu. E isso na vida dos santos é uma coisa muito viva. Os santos tinham muito claro que a pior coisa que me pode acontecer na vida é fazer um pecado mortal. E por isso, aquilo que mais me interessa é amar a Deus com todo o coração, que é a melhor maneira. Quanto mais eu amar a Deus, mais vou querer evitar o pecado. É muito simples, é duas faces da mesma moeda. Embora eu possa querer evitar o pecado até por outros motivos, para ficar bem na fotografia e tal. Não, mas a melhor maneira de evitar o pecado é amar muito a Deus, porque o pecado, por definição, é uma ofensa a Deus. Portanto, se eu gostar muito... Imaginem 2 namorados. A melhor maneira de eu não magoar a minha namorada é gostar muito dela. Se eu gostar muito dela, não me vai passar pela cabeça. Vai-me passar tudo menos magoá-la. Não é? Portanto, o pecado mortal é um pecado que tem consequências dramáticas. Separa a nossa alma de Deus. Como é que eu sei que um pecado é mortal? São precisas 3 condições. Não é? Primeiro, matéria grave. Não é? Matéria grave. Fazer uma coisa que é gravemente contrária ao amor a Deus. Como é que eu sei, Sr. Padre, se uma coisa é grave ou não é grave? 10 mandamentos. 10 mandamentos já me dá uma pista. Mas como é que eu sei mais concretamente? Catecismo da Igreja Católica. Que depois, para cada mandamento, explica exatamente e diz, o catecismo conduz às palavras, a contracepção é um pecado grave contra a castidade conjugal. Diz lá grave. Significa que, se eu voluntariamente tenho a intenção de tornar infecundo o ato conjugal, cometo um pecado grave, perco a graça de Deus. Mau. Ó, Sr. Padre, mas 90 e tal % dos casais praticam. Pois é. Por isso é que há tantos divórcios também. Porque quando não se vive a castidade conjugal, a caridade conjugal, o amor conjugal, vai ao ar também. É só uma questão de tempo. Isto é como um curto-circuito. Começa num sítio, mas saltam os fusíveis noutros lados. Portanto, é preciso cuidado. Outras coisas que são matéria grave, por exemplo, ir à bruxa, as formas de adivinhação, de magia, hoje em dia está por todo lado. E as pessoas acham que não há problema, vai à missa ao domingo e depois terça-feira vai ali ao centro espírita ou vai a não sei aonde. Isso são pecados graves. Catecismo da Igreja Católica. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. O catecismo explica isto com calma. Pronto, eu não vou fazer isso tudo, mas estou a fazer os tais exemplos que a pessoa pedia. Mas chega a ser matéria grave para ser pecado mortal? Não. É preciso mais 2 condições, que basicamente são de bom senso, que é plena advertência e deliberado consenso. O que é plena advertência? É saber, eu sei que é grave. E deliberado consenso é eu quero fazer. Às vezes há coisas que condicionam estas 2 variáveis e podem tornar uma coisa que é matéria grave, não em pecado mortal, por falhar uma das aquelas outras 2. Exemplos. Pronto, às vezes, sei lá, eu estava na caça com uns amigos e o meu cão começa a ladrar, eu vejo um arbusto a mexer, eu penso que está ali um javali, dou um tiro, e era o meu vizinho. É dizer, pronto, ou ainda vou pôr mais grave, ouço, o cão ladra, ouço assim, eu dou um tiro e era o meu vizinho. Estão a perceber? Quer dizer, eu quis acertar no meu vizinho, não, o cão ladrou, eu ouvi um barulho de um javali, mas não era, eu vi o javali não. Portanto, havia ali uma advertência muito imperfeita. Eu devia ter tido mais cuidado, se calhar há algum descuido, há alguma imprudência, portanto haverá algum pecado. A gente pode usar os exemplos do trânsito, não é? A gente sem querer vai, sei quê, e passou por cima do pé, não sei de quem, para pôr uma coisa mais suave, não é? Portanto, às vezes não há advertência, às vezes não tem, a gente não viu, não é? Às vezes não viu por descuido, não é? Enfim, tudo isto pode afetar a chamada imputabilidade moral, a responsabilidade. Eu fiz uma coisa grave, mas eu não tinha bem consciência do que estava a fazer.
Eu tinha aqui, sei lá, o Arnaldo pôs aqui um bilhete a dizer, ou uma nota de 20 euros para eu beber uma Coca-Cola. E eu já tinha respondido às perguntas, cheguei ali ao raio-shot, deitei tudo fora. E o Arnaldo, então não deitou, deitou a nota fora. E eu disse, não deitei nota nenhuma. Quer dizer, eu de facto deitei, mas não tinha nenhuma advertência. E, portanto, neste caso não haveria pecado nenhum, porque eu não tinha maneira de adivinhar que estava aqui uma nota escondida. Percebe-se? Pronto. Às vezes acontece isto da parte da vontade. A advertência tem a ver com a consciência, a vontade tem a ver... Mas isto também é preciso cuidado, porque a gente não é qualquer... Há coisas que atenuam, há outras coisas que atenuam muito e, portanto, torna... Quer dizer, eu posso ter menos advertência e, mesmo assim, ser mortal. É preciso cuidado. Porque senão a gente, eu gosto de explicar isto, mas é preciso cuidar porque há pessoas que, epá, que bom, portanto vou arranjar a maneira de fazer aqui uma engenharia e digo que, mas eu no fundo não queria e tal, epá. Bom senso, como eu digo, bom senso. Quiseste, quiseste, mais, mas eu vi um copo de vinho, está bem, mas isso não mudou quase nada. Portanto, quiseste muito, não devias ter feito e fizeste, não é? Com um copo de vinho ou sem copo de vinho, não muda muito, não é? Portanto, é bom para a gente não, que senão manga larga, não é? Somos todos exceção. Na vontade, o que é que acontece? Na vontade acontece deliberado consenso, é o querer. A nossa vontade às vezes é coagida, por algum motivo, não é? Os exemplos mais óbvios são, sei, alguém que nos assusta, não é? Com uma pistola, Sr. Padre, dê para cá o terço. Não é? Oh, show ladrão, o senhor anda bom. E depois, quer dizer, isso eu no fundo quero dar o terço, quero e não quero. Quer dizer, é uma vontade condicionada, coagida. Isto acontece de muitas maneiras. Por exemplo, agora com a pandemia tivemos isto, muitas pessoas estavam em pânico, em modo de pânico. Quando o modo pânico entra, a gente faz muita coisa sem pensar, não é? E com pouco... Pronto. Portanto, isto para dizer, quando falta a nossa liberdade, né? Ou no casamento, já dei o exemplo antes, não é? Sei lá, não sei quem, os namorados engravidaram, ou ela engravidou, e a mãe dela disse ao outro, ou casas com a minha filha ou estás feito, não é? Portanto, ele casa, mas não casa com muita liberdade. É nulo, provavelmente. Percebe-se? Portanto, pode haver coisas que afetam o nosso querer. Se a matéria é grave, se eu sei que é grave, e se eu quero fazer o ato, há pecado mortal. Pronto. Pecado grave, como eu dizia, é uma coisa que objetivamente é grave, mas eu não sei se aquela pessoa depois tinha estes dois aspectos, né? Se tinha consciência de que era grave e se quis mesmo fazer. Pronto. Por isso, o julgamento da pessoa em concreto é sempre difícil e, no fim, se nós quisermos, só Deus conhece o coração. Ou seja, no fim, mesmo que eu veja alguém fazer uma coisa grave, não é? Não sei quantos atirou-se da ponte. Suicídio é grave, o catecismo diz que sim. Ele foi para o inferno. Porquê? Porque eu não sei em que estado, com que liberdade é que ele fez aquilo. Normalmente as pessoas que fazem isso não andam muito bem da cabeça. Percebe-se? Portanto, é preciso, mesmo que não se tenha arrependido, eu estou a dizer, pode nem ter sido grave, pode nem ter sido um pecado mortal, pode ter sido só um pecado venial, ou seja, vais para o purgatório. Não é? Pronto. Não sei se isto foi um pouco confuso, isto é um pouco a minha área, eu estudei muito a chamada teologia moral, eu gosto de falar sobre estas coisas, mas isto fica sempre um bocado técnico, não é? Não é difícil fugir a estas definições, porque para ser rigoroso é preciso fazer distinções. Pronto, depois, mais alguns exemplos para tranquilizar as consciências. Às vezes, há pecados que, por exemplo, um exemplo típico das confissões. Às vezes as pessoas têm maus pensamentos. É uma tentação típica. O demónio tenta-nos, às vezes, com os pensamentos. Até podem ser pensamentos de matéria grave. Vou matar, vou estrangular a minha vizinha. Vou não sei o quê. Pronto. Mas para eu
cometer esse pecado, eu tenho que consentir nesse pecado. Ter um mau pensamento não é pecado. Há pessoas que se confessam de ter maus pensamentos, mas ter não é pecado. Querer é que é. Não é? Há uma grande diferença. Percebe-se? Portanto, ter um mau pensamento, eu tive vontade de estrangular, mas quer estrangular? Não, não quero. Pronto, então fica em paz. É? Portanto, há uma grande diferença do ponto de vista moral. Para pecar é preciso intervir a nossa vontade. E este tema é essencial. Não é os sentimentos. Eu senti raiva. Sr. Padre, eu senti muita raiva. E então? A gente peca com a vontade. Santo Agostinho diz isto literalmente. Peca-se com a vontade. O Catecismo cita Santo Agostinho. Peca-se com a vontade. É um querer mau. Portanto, ter um mau sentimento é um sentir. Mas só se eu consentir a um mau sentimento é que eu peco. Eu senti raiva e eu quis ter. E a raiva era uma raiva, digamos assim, pecaminosa, porque há raivas que são virtuosas. Jesus, quando foi ao templo, sentiu raiva, a indignação. Judas Macabeu, quando viu lá os outros a oferecer ao altar, sei lá, dos gregos, dos deuses gregos, de Zeus, sentiu uma grande indignação. Moisés, quando viu os outros a lutar, sentiu uma grande raiva e matou-o. Não fui eu que disse, está na Bíblia. Portanto, não todas as raivas são pecado. Depende. É preciso perceber. Não é? Não, mas foi a minha vizinha que estava-me a pintar as unhas e que me entornou para o vestido. Pronto, então se calhar não é caso para isso. Não é? É preciso calma. Acontece, não é? Pronto. Ok. Como pode uma mulher colaborar na conversão espiritual do marido? É verdade. Tiro no porta-aviões. É rezar muito. Eu começava com aquele famoso provérbio dos santos de casa não fazem milagres. Eu já falei um bocado disto no ensinamento anterior, acho que não é preciso repetir tudo. No fundo, é preciso muita paciência e eu acho que a melhor maneira de ajudar os de casa é mesmo o testemunho. Falar com as obras. Não é? Falar com as obras. Eu também confesso muito, não é? E é muito bonito porque eu conheço, como é que eu ia te explicar, casais de que a convivência é difícil, mas é bonito porque até o cônjuge, o marido ou a esposa, que digamos assim, que é mais torcido, que é mais mauzinho, ele sabe, no fundo, ele vem-se confessar e diz: Sr. Padre, a minha mulher é uma santa. E é verdade, quer dizer, ela não merece o que eu lhe faço, eu não sei o quê, não sei o que mais, e ela está sempre com boa cara e ajuda, e às vezes é ao contrário. Sr. Padre, meu marido é um santo, não diz uma coisa, eu nunca sei se ele está... Porque ele aguenta-se e diz e não perde a paciência. E é muito comovente ver o efeito que isto tem na alma do outro. Portanto, é preciso no fundo, o problema em casa é que nos salta a tampa com muita facilidade. Não é? Nós com os outros lá no trabalho e tal, até temos algumas boas maneiras. Não é? Tudo bem educado, bom dia, boa tarde e tal. E depois chegamos a casa, chega para aí, então, este gajo dá cá o comando. Não é? E é tudo um bocado assim com pedras na mão. Vai-se perdendo o verniz. E isto é um processo gradual. A gente vai perdendo. E eu aqui dou um conselho, já não sei bem quem é que dizia isto, uma bisavó minha ou assim, quando se casaram os meus avós, ou já não sei, que dizia: olhe, nunca deixem de fazer cerimónia um com o outro. Bem metida. Tipo gol a Ronaldo, bem metida. É bom, é isso mesmo, quer dizer, nós no fundo temos que ter cuidado porque a gente vai afrouxando, não é? Mas é bom ter cuidado. Os outros são pessoas e merecem delicadeza, não é? E nas pequeninas coisas passam coisas grandes. Passa o amor, no fim.
Não é? Mas, sei lá, coisas pequeninas, pá, deixou a roupa toda espalhada, não é preciso. Mas não faz mal, é quase igual. Pequeninas coisas, a caridade, no fundo, pensar nos outros, e pensar nos outros tem milhões de consequências práticas. E como eu dizia, eu vejo que o testemunho de um esposo ou de uma esposa santa, mais do que as palavras, é o que mais mexe com o outro. Não é? Portanto, amar, temos 1000 ocasiões de fazer gestos de amor gratuito em casa. No fundo, em casa é onde reina a lei do amor gratuito. Não é? Lá fora tudo se paga. Eu quero um McDonald's, tenho que pagar. Eu quero não sei o quê, tenho que pagar. Ninguém oferece nada a ninguém, com raras exceções. Em casa é ao contrário. A minha mãe não me cobrou quantas fraldas mudou, nem quantas vezes foi, não sei o quê, limpar o vomitado. Né? Reina a lógica do amor gratuito. Portanto, temos 1000 ocasiões de, no fundo, dizer a Deus que o amamos e àqueles que estão ao nosso lado, com gestos. Né? Como eu dizia no ensinamento antes, o amor é que é a nossa grande arma. O amor e a verdade. Né? Estas é que são... Mas no caso do marido, eu diria que trincar a língua e pronto, ou da esposa, não é? Acontece. E ter paciência, não é? Como também dizia no outro. Não é? Nós mudamos devagarinho. Eu costumo usar a analogia das árvores. As árvores não crescem num dia. Não é? E então, às vezes, não sei, a pessoa planta uma árvore, vai lá regar um dia, vai lá regar 2 dias, 3 dias, vai regar. Ao fim de uma semana, olha, isto não vale a pena. Vale a pena ou não vale? Parece que não muda. Se ela deixar de ir regar, a árvore vai atrofiar. Se ela perseverar, daqui a um ano, vai haver diferenças. Ou 2, uma folhinha, 2 folhinhas. É? E isto acontece normalmente com os nossos corações. Nós mudamos gradualmente. Às vezes há umas exceções. A gente vai ao retiro e tal, chega à casa, estás completamente diferente. Mas são exceções. Regra geral, é um processo mais gradual. E depois também, às vezes, há assim umas ratoeiras em que nós desanimamos, que é, Sr. Padre, o meu marido veio do retiro completamente diferente, é outro homem e tal, sei que mais, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ao fim de um mês... voltou atrás. Né? E então, essa é uma ratoeira em que caímos com paciência. A vida, eu costumo dizer, o nosso crescimento, a nossa configuração com Cristo, ou o crescimento nas virtudes, é a mesma coisa, no fundo, é um bocado como o preço das ações. Não sobe linearmente, não sobe assim, sobe aos zigue-zagues, aos terremotos. Né? 2 passos para a frente, 1 para trás, não sei o quê, depois cai um bocado, depois vai para cima. É assim. Portanto, não nos assustarmos com a turbulência. Ele voltou ao que era antigamente. Parece, não voltou. Aquilo que aconteceu no retiro marcou a vida dele de uma maneira permanente. E agora acabou a lua de mel, digamos assim, o entusiasmo. Mas depois é preciso continuar e não desanimar. Não darmos demasiada importância aos acontecimentos pontuais. Nós avaliamos, porque ele disse, não sei o que mais. Com as palavras também em casa é preciso um cuidado extra, porque as pessoas que mais amamos são as pessoas que com mais facilidade magoamos, normalmente com as palavras, sem filtro. E depois, com cabeça quente, nós todos dizemos muitos disparates, coisas que não são verdade, mas que magoam porque são pessoas que conhecemos e que amamos. E, portanto, é uma chatice. E, portanto, um dos grandes propósitos seria, quando eu me irritar, não dizer muita coisa. Isso ia ajudar imenso. Não é? E, Sr. Padre, mas eu estou-me sempre a irritar. Pronto, então vai haver muito silêncio. Mas é preciso cuidado, porque a palavra tem de facto um poder grande, não só de magoar, mas também de... Aquilo é uma espécie de pedra na água, não é? As pessoas que vivem connosco, a nossa família, etc., dizem coisas que nós
podemos acreditar de cabeça quente, que não são bem verdade, mas nós guardamos aquilo no coração e ficamos ali às voltas com aquilo, mas ele acha isto e não sei o quê, e sem querer, aquilo é uma espécie daquele gatinho que se enrola no novelo, não é? Aquilo atrofia a nossa vida. Portanto, é muito grave o efeito que pode ter negativamente. Não é? A gente fica triste, pode vir uma depressão, por uma palavra inoportuna e que não é verdade. Normalmente as senhoras têm mais tendência para ficar ali a remoer, os homens são mais, está bem, está tudo bem, amanhã está tudo bem. Uma cerveja e está tudo bem. É verdade. Mas depois também há casos e casos, não é? Portanto, é bom pedir perdão, mesmo que não seja, mas ele não precisa, mas já está tudo bem. Normalmente a gente pede perdão com os gestos, não é? Pronto, toma lá o comando da televisão, ou as pipocas, pronto, está tudo bem, não é? Mas eu acho, na minha opinião, isto é a minha opinião, que é bom verbalizar o perdão. E mesmo depois da nossa oração, um cristão que reza, a gente vê muitas coisas, às vezes até há coisas que nem magoam muito. Sei lá, eu disse qualquer coisa, à conversa à mesa, que o meu irmão não levou a mal. Disse, este gajo, mas tu és um exagerado, és um palhaço. Não é? E ele ficou na mesma. Não é? Mas eu estive a ver na oração, disse, no fundo, Jesus não faria isto. Não é? E então é bom falar com os outros e pedir perdão. Olha, desculpa, eu ontem disse isto, mas eu reconheço que não era verdade e tal. E depois ele vai dizer, estás parvo, eu percebi que não era verdade e tal. Mas é bom pedir perdão e é bom retificar, não é? Nestas coisas pequeninas, e isso dá, no fundo, o resultado final é melhor do que se não tivesse acontecido nada. Não sei se... Ou seja... Aquilo correu mal, mas o pedido de perdão por uma coisa tão pequena teve um efeito tão bom que o resultado final, a minha relação com ele ficou fortalecida, a minha amizade ficou... Quer dizer, ele não estava à espera de tanto. Não é? Portanto, isto é julgar pela positiva, digamos assim. Pronto. Ok. Outra pergunta. Nós saímos diferentes dos retiros. Queremos mais e mais Jesus. E o trabalho? E a família? Como conciliar? Então, às vezes é um desafio, mas eu noto também que, como é que eu vou te explicar? Os retiros é um espetáculo, eu próprio, não é? Eu devo muito... Deus ajudou-me imenso nos retiros onde eu participei, em jovem, etc. Aquilo foi um dos meios mais fortes pelos quais Jesus entrou no meu coração. Portanto, isto é importante insistir. Porém, contudo, às vezes nós ficamos um bocadinho, como é que eu vou te explicar, mais agarrados às sensações que eu vivi no retiro do que a Jesus. Este é que é o perigo. E então eu noto que às vezes vem um pouco subtil, às vezes eu venho aos retiros um bocado para experimentar o que experimentei no outro retiro. E é um bocadinho perigoso. Nós não andamos atrás de experiências espetaculares. Nós andamos atrás de Deus. E depois, quando estamos com Deus, é uma experiência espetacular. Portanto, é preciso pôr ordem no nosso coração. Eu encontro muitas pessoas que dizem, padre, este ano foi diferente o retiro. É sempre. Não é? É sempre. Mas já não foi, eu estava à espera e tal, já não repousei, ou já não sei o quê, já não sei o que mais, não sei bem que fase é que eu estou. As pessoas avaliam muito a sua relação com Deus pelo seu estado de ânimo. Então, isso é perigoso. Não é? Os sentimentos são úteis e são necessários, e Deus criou-nos com sentimentos. Nós não somos budistas. O nosso objetivo não é arrancar os sentimentos, não é deitar fora os sentimentos. Mas é preciso perceber que os sentimentos, no fundo, não são muito importantes. O que interessa é estar na graça de Deus, é estar unido a Cristo. Eu posso estar triste, eu posso sentir-me vazio e estar muito unido a Jesus. E posso estar com vontade de voar e estar em pecado mortal. Portanto, é preciso cuidado. A mesma ideia
que eu repito às vezes é: nós não corremos atrás das consolações de Deus, mas corremos atrás do Deus das consolações. Pronto, são pequenas nuances, que é preciso ter cuidado. E depois, obviamente, é preciso equilíbrio, como em tudo na vida. E como é que eu sei se devo ir a mais um retiro e deixar a minha família, ou o trabalho, ou meter mais um dia de férias, ou não? Com a oração. Na oração, nós pedimos ajuda a Deus para nos mostrar, para as decisões que temos que tomar. Porque também pode haver uma espécie de exagero, digamos assim, uma espécie de intemperança espiritual, não? É uma ideia nova que nunca tinha ouvido, mas pronto, mas percebe-se a ideia, não é? Mais um retiro, e mais um, quer dizer, tens de trabalhar. Quem é que vai comprar? Quem é que paga as contas? Não é? E mais importante que tudo, Deus quer que tu trabalhes. São Paulo diz: quem não quer trabalhar, também não coma. É? Portanto, e nós temos os chamados deveres de Estado. Estás casado? Sim. Então a tua família é prioridade. É? Tens filhos? Educa os teus filhos. Trabalha. É? Pronto. E depois, Deus, obviamente, está acima de tudo, mas é preciso, no fundo, discernir o quando, o quanto e o quando, o quanto, o onde, o quando, enfim, tudo isso à luz de Deus. E eu diria ainda mais, diria que na nossa caminhada cristã há várias fases e, portanto, se calhar é um bocado como num casamento. Há coisas que nos ajudam muito numa certa etapa, mas depois, naturalmente, se nós formos correspondendo à graça de Deus, deixam de ser muito necessárias. E então começamos a ter fome, entre aspas, de outras coisas, espiritualmente falando. Não é? Ou seja, antes eu queria mais estes movimentos, agora apetece mais a adoração, agora quero mais o silêncio, agora quero mais meditar a palavra de Deus. Então, isso também faz parte da nossa caminhada cristã e nós devemos também estar atentos a isso. Não é? E pronto. E não irmos sempre pelo mais fácil. Não é? Irmos sempre por o que mais nos convém. Esse é o critério do céu. O que é que mais me convém para crescer na minha relação com Cristo? Se calhar é um retiro de silêncio de não sei quanto, não é? Se calhar não. Se calhar é um retiro em Fátima com as irmãs, não é? Pronto. E depois, no caso da família, eu diria que é muito importante na vida em casal, é uma má notícia se calhar para alguns, tomar decisões, sobretudo habituar-nos a tomar decisões em conjunto, não é? Eu digo muitas vezes, não é? Ó Sr. Padre, as pessoas vêm perguntar: ó Sr. Padre, faço isto ou não? E eu pergunto: o que é que a sua mulher acha? E eu, não me diga isso. Não é? Mas eu às vezes digo mais: olha, ela tem direito de veto. Tem direito de veto, ou seja, dizer cartão encarnado. Se ela não gostar, não faça. Se ela disser não, então não. E às vezes as decisões é mudar de emprego, ou mudar de casa, o que é que ela acha? Já falou com ela sobre isso? Ou vice-versa, não é? Portanto, no fundo, é muito importante, o amor é isso, não é? E o casamento é isso, não é? Já não são dois. Não é? Portanto, diria isso. Não é? Agora, mas ele não vai à missa, não acredita, não sei, e eu queria ir muito, e como é que, se eu disser que venho, ele vai não sei o quê. Tenho amigos meus em situações difíceis, coitados, têm que... Onde é que estás? Havia um jogo de futebol, não sei o quê. Não, mentir não é? Mas eu sei que há situações difíceis, muito difíceis, porque, quer dizer, vir ao retiro ajuda-os a amar mais a vida, a esposa que têm e a cruz pesada que levam. Mas, por outro lado, se eles dizem que vêm ao retiro, vai ser a Terceira Guerra Mundial. E, portanto, de facto, são situações difíceis, mas eu sempre aconselho mais... Eu acho que a sinceridade ganha a longo prazo. Se calhar há uma guerra Terceira Mundial, tudo bem. E se calhar eu perco este jogo. Ok, ela ficou furiosa, insultou-me, eu ouvi com muita paciência e no fim eu disse: tudo bem, se tu achas que se tu queres que eu fique, eu fico. Eu gostava de ir e eu penso que era bom para mim e também para o nosso relacionamento. Mas se tu preferes que eu fique, eu cedo. Não é? E fico. Pronto. Passado um ano, outra vez a mesma questão.
ceder é uma forma de amar. Ceder é uma forma de amar. E tem muita força, como eu dizia. E se calhar é para o próximo ano, ela ficou a pensar nisto tudo, e no próximo ano, se eu lhe pedir com delicadeza e outra vez com humildade, olha, vai haver outra vez o retiro, eu gostava muito de ir, mas o que é que tu achas? E se calhar ela já vai reagir, pronto, está bem, se tiver que ser. Mas olha, eu quero ir de férias para o Algarve, está bem, marcamos já. E, portanto, como eu digo, até as coisas difíceis, no fundo, se nós, com a ajuda de Deus, a gerirmos com amor, no fundo, no fim, é sempre a mesma lógica, não é? As coisas até podem reverter a favor, ou seja, a relação melhorou mesmo sem o retiro. Por eu ter cedido, por eu ter coisa, não é? Eu podia ter batido o pé, podia ter enganado, às vezes eu vejo alguns que fazem isso. Eu nem pude dizer, só, pá, se ele se descobrir, se descobrir. E vai acabar por descobrir e não sei se é bom, não é? Portanto, eu acho que é uma vitória só no curto prazo. Pronto, são opiniões minhas, mas eu acho que é bom. Muito bem. Pronto, viva Cristo Rei.